tudo que está acontecendo hoje na nossa vida, por recurso biológico, a gente vai buscar uma associação em algo que aconteceu. E isso pode ter acontecido lá atrás. O sistema límbico ele tem como principal função armazenar as nossas emoções. Para quê? Para que se a gente precisar em algum momento, outro momento da nossa vida, pela nossa sobrevivência, por exemplo, que ele associa com o evento já armazenado anteriormente. Então uma coisa que está acontecendo na nossa vida hoje, pode ter a ver com uma coisa lá do passado, de vida intrauterina, da infância. Ele faz uma associação, muitas vezes sem ter muito essa associação, mas ele busca uma associação para nos proteger, para a nossa sobrevivência ou para o nosso prazer. Então a principal função dele é armazenar emoções, para que esse registro seja feito e a gente possa, em algum momento de necessidade de sobrevivência, acessar essa informação. O sistema límbico ele é uma tríade, que é o que interessa para a gente aqui dessa área. O tálamo ele recebe uma informação e ele distribui essas informações, e essas informações, vale lembrar que elas são sempre sensitivas. É algo ligado com a emoção, com uma sensação, e o tálamo, o que que ele faz? Ele prepara essa informação para uma reação simpática. Então, assim, é para a gente ter algum tipo de reação. Então, quando ocorre esse momento de armazenar essa informação sensitiva, ele automaticamente ele já dispara algum tipo de informação. Essa informação, então, ela entra na amígdala cerebral e o que que a amígdala faz? A amígdala cerebral, ela começa a se formar a partir da 5ª semana de vida intrauterina. Então, desde essa época, a gente está armazenando essas emoções sensitivas. A gente vai dizer muitas vezes que ocorre uma distorção dessa informação. Por quê? Como tem a informação vinda disparada do sistema nervoso simpático, é como se tivesse uma evidência nessa história. É como se tivesse algo a mais, exatamente para que a gente tenha algum tipo de reação. Se eu precisar correr, se eu precisar fugir, eu tenho que estar atento a essa história. Então a amígdala cerebral, ela armazena essa informação, só que ao mesmo tempo ela evidencia, é um tipo de distorção isso. E essa informação chega no córtex neofrontal de forma distorcida. E esse ele só armazena e dispara a informação. O paciente chega para mim por alguma questão emocional. Então, normalmente, ele está associado ao sistema límbico. Eu tenho que mexer numa informação que foi armazenada nesse sistema. A medicina de forma convencional, ela parte na ficha anamnese da linha freudiana. E Freud considerava a gente uma folha em branco. Então, ele não leva em consideração vida intrauterina. A maioria dos meus casos acontece, tem algum registro de vida intrauterina, porque a partir do que a mãe sente, vivencia, presencia, aquilo tudo passa para o feto. A ficha anamnese, ela é o meu guia, o meu referencial profundo. Ali tem todas as informações. Eu faço uma pergunta na anamnese, já induzindo para que ele acione uma informação que foi colocada debaixo do tapete, no subconsciente dele, porque a gente tem essa tendência a esquecer fatos que não foram interessantes ou prazerosos na nossa vida. Eu estou com um paciente grave, e eu falei para ele assim, fiz a anamnese dele linda, "Não, parto normal, tá tudo ótimo", eu falei: "Olha, eu poderia falar com a sua mãe?". Quando eu, entro em contato com a mãe dele, eu pergunto e ela fala assim: "Fui internada, mas não foi nada muito importante". Eu vomitei a gestação toda, eu falei: "Então, você teve hiperemese gravídica?". Ela falou: "Sim". E aí sim, ela ficou internada no soro, porque o feto estava em sofrimento. A partir do 5º mês até o 9º mês, o organismo dela criou uma reação alérgica e o corpo estranho seria esse feto. Tudo que era tudo normal, que não tinha problema nenhum, teve hiperemese gravídica, teve uma reação alérgica absurda do 5º mês ao 9º mês, e na hora do parto, até o momento em que o obstetra vai fazer o corte do cordão umbilical, o feto está sentindo tudo o que a mãe está sentindo, porque ele tem conexão profunda com o cordão umbilical e com a placenta. Então, se tem uma descarga, por exemplo, de hormônios, adrenalina, noradrenalina, qualquer hormônio, aquilo tudo passa para o feto na corrente sanguínea. Então, essas informações são registradas no tálamo da criança. Ele pega essa informação, né, cria o sistema nervoso simpático, aciona para algum tipo de reação, porque ele está em risco. Essa informação chega na amígdala cerebral de forma, como se fosse um alarme, como se fosse evidenciada, e o córtex neofrontal, ele só absorve essa informação e dispara. O que acontece é que o paciente sempre ele vai startar de um estímulo.
né, ele começa com um estímulo qualquer, vai falar alguma coisa, ele vai ver um sinal, ele vai passar um filme na televisão, ou ele está andando aqui, tem um gato ali passando e ele tem um trauma com o gato. Qualquer estímulo aciona nele um pensamento. Esse pensamento ele vem associado com um processo de imaginação. E a imaginação ela vai startar em você um sentimento e uma emoção que pode disparar uma bioquímica em você. Você pode ter sudorese das mãos, você pode ter um ataque cardíaco, então altera sim a bioquímica. Então, atua nas 2, vai acabar mexendo nas 2 áreas? Vai, mas tudo meio que junto acontecendo no processo psíquico. A partir do momento que eu tenho informação da causa, não adianta eu conversar com o paciente que não muda nada. Eu preciso mudar o valor dessa informação para ele. A única técnica que muda o valor é a técnica da compreensão. Então o paciente vai para a terapia do subconsciente, que é para atuar nessa área. E eu preciso ajustar a informação. E essa informação é sobre a história de vida dele. Eu não posso contar uma história diferente do que é a história de vida dele. Porque o subconsciente ele não faz julgamento. Qual é uma das características dele? Ele generaliza e padroniza uma informação para a sua sobrevivência. Ele não faz. Quem julga é o consciente. Isso constrói ou isso destrói? Isso é bom ou isso é ruim para a vida da pessoa? Ele não faz isso. Ele generaliza e padroniza e tem que ter aquela informação, pum, porque na hora que você precisar, esse mecanismo é muito rápido de acessar essa informação lá no seu lóbulo límbico, para você conseguir ter uma reação simpática e você reagir de alguma forma. Então, por exemplo, assim, uma síndrome do pânico, ela é um recurso biológico incrível do nosso organismo para livrar a gente de uma situação. Mas eu tenho que mexer na causa onde que está errado isso. Aí eu vou para esse lugar que eu tenho que atuar na causa, e eu faço a técnica de compreensão que, ok, o risco era de morrer, mas a partir do momento que a sua mãe entra no soro, ali você começa a ser tratado e você não tem mais o risco da morte. Mas o subconsciente do lóbulo límbico, ele não esperou eu fazer isso ou esperou, dar um tempo de ver que com 3 dias ele não morreu. A informação ela é aquela, pá, para a sua sobrevivência, ela é direta e reta, por isso que a gente usa o termo distorcida, ou aumentada, ou evidenciada, né, como se fosse um alarme, uma sirene, e é para a sua sobrevivência isso, então é risco de morte, e na verdade ele não morreu.